Bom, vamos falar agora aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito da questão que envolve a crise na saúde no município, na cidade de Teresina. Hospitais, como o Hospital de Urgência de Teresina, ontem foram surpreendidos, né? O Hospital de Urgência de Teresina foi surpreendido com a presença de pessoas retirando equipamentos. Nós temos as imagens, equipamentos que foram retirados do Hospital de Urgência de Teresina ontem à tarde, porque a empresa responsável por esses equipamentos não tinha ou não estava recebendo os pagamentos que deveriam ser feitos pela Fundação Municipal de Saúde. Essa imagem, esse fato, gerou uma grande repercussão e impacto na população da cidade de Teresina. Imagine o maior hospital público da capital, o maior hospital público mantido pela prefeitura, o maior hospital da Fundação Municipal de Saúde, Hospital de Urgência de Teresina, que atende a pacientes de todo o estado do Piauí e de outros estados da federação também, não podendo funcionar porque equipamentos de funcionamento básicos estariam sendo recolhidos pela empresa responsável. E aí eu até falei com a Paula hoje. Surpreendeu primeiro o fato da gente saber que esses equipamentos não são, né, da fundação, né, são de uma empresa que fornece esses equipamentos e que estava aguardando pagamentos que acabaram atrasando. Essa imagem gerou em todos nós um grande impacto. Imagina, o HUT não podendo atender pacientes porque esses equipamentos estão sendo retirados. A partir daí começou um trabalho de observação, de verificação, as autoridades em cima. E Elivaldo Barbosa, hoje a Câmara de Vereadores discutiu o assunto e você estava lá. É verdade. Hoje a Câmara, mesmo em recesso, atraiu vereadores preocupados com a situação da saúde, sobretudo com esse fato aí que nós estamos mostrando, que envolveu essa retirada de equipamentos essenciais, importantes para as ações desenvolvidas no Hospital de Urgências de Teresina. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Amanhã foi de entra e sai no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Teresina. Conversas de vereadores e o assunto não poderia ser outro: a crise na saúde da capital piauiense. A crise na saúde já repercute aqui na Câmara Municipal de Teresina, mesmo no recesso parlamentar. Oposição e situação descartam impeachment, mas cobram ações imediatas da Prefeitura de Teresina. Intervenção no setor poderá ser a saída apontada pelos vereadores já na próxima semana. O líder do prefeito na Câmara alerta para o uso político da crise, principalmente no ano eleitoral. A saúde, ela é importante, porque a saúde hoje está difícil até para quem tem condição e tem plano de saúde. Imagina quem depende do setor público. Então a população, eu repito, ela quer a solução. Houve o problema com relação aos computadores. A dívida foi paga. Agora, temos que convocar, sim, é um direito da Câmara, para que não aconteça novamente. Mas a oposição cobra ações imediatas da Prefeitura de Teresina. O município tem condição de gerir a saúde, o município tem condição, o prefeito tem condição de gerir a saúde, porque não é só o HUT, não. Está sendo feito o foco, está sendo o HUT, mas não é só o HUT. Os hospitais e as UPAs espalhados em toda a cidade de Teresina estão com o mesmo problema. Nós estamos com um problema gravíssimo que o município faz questão de jogar em vários colos, sem nenhum daqueles, e ele mesmo, o município, não assume a sua responsabilidade. Nós aprovamos um orçamento aqui de 1 bilhão e 600, 700 mil reais, exclusivamente para a saúde. Está sendo executado? O vereador Leonardo Eulálio foi o relator da comissão de inquérito que apurou denúncias na Fundação Municipal de Saúde e afirma: a crise no setor não é de agora. Na última sessão que a gente teve aqui, agora na Câmara, a gente apontou também soluções. Isso foi encaminhado também para o presidente da Fundação, foi encaminhado para os diretores de hospitais, até para os diretores, até para o secretário de saúde a nível de estado. Porque o que a gente entende é que se não tiver uma construção com baixo recurso a muitas mãos, a saúde vai continuar precária. Situação, portanto, sendo acompanhada pela Câmara de Vereadores. A Sávia Barreto, que também acompanha aqui com a gente. Sávia, já há até uma convocação extraordinária. Tem um documento que você vai ver aí agora na tela, que mostra a situação hoje, essa convocação, né? A Câmara de Vereadores já quer discutir o assunto logo no começo de 2024.
É isso, Joelson. A Câmara está de recesso, portanto, é uma sessão extraordinária. Vai acontecer, a gente está vendo o documento na tela agora, vai ser na terça-feira, dia 2 de janeiro, e, portanto, o que é que se espera nos bastidores, o que é que se comenta abertamente? A abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todos esses problemas na saúde, como a gente observou, e também se fala na possibilidade, abrindo-se uma CPI, é um primeiro passo, um segundo passo que se comenta, e a gente vai ouvir o mundo político falando sobre isso também daqui a pouco, é o impeachment do prefeito Doutor Pessoa. Elivaldo Barbosa sabe atrás dessa informação da temperatura na Câmara de Vereadores de Teresina. Vamos lembrar, 2024, ano eleitoral, Elivaldo Barbosa, obviamente, é claro que não dá para tirar dessa equação, dessas análises, Elivaldo, o fato de que ano que vem é um ano de eleição. E você começar 2024 com uma proposta, ainda que seja uma proposta, uma ideia de abertura de comissão parlamentar, é sempre... chama muita atenção sempre, Elivaldo. O fato por si só já é um fato desgastante do ponto de vista administrativo, mas também com desdobramentos políticos. E, sobretudo, na Câmara Municipal, que é uma casa política, essencialmente política, é natural que surjam alternativas, como, por exemplo, esse debate sobre o impedimento do gestor, no caso do prefeito, ou intervenção no sistema, ou outra medida também relacionada a uma comissão parlamentar de inquérito ou de investigação, como existiu já este ano de 2023, cujo relatório foi feito pelo vereador Leonardo Eulálio. Agora são, assim, possibilidades. Hoje, no termômetro da Câmara Municipal, tanto oposição como situação afastam do debate, ou do centro do debate, essa possibilidade de um processo de impeachment do prefeito da capital. Por quê? Porque afirmam que esse processo atrapalharia até o enfrentamento da situação que é gravíssima. Agravaria mais o cenário. E que envolve o setor da saúde de Teresina. A fala do presidente da Câmara de Vereadores, hoje ao vivo a você, Elivaldo Barbosa, também foi numa tentativa de evitar trazer isso assim para os holofotes, né? Agora, o que a Sábia nos coloca, a meu ver, né, Sábia, o que você traz é uma informação de como é que isso está sendo tratado nas conversas, nos diálogos dessas forças políticas. Tem a questão dos cálculos, né? Primeiro que uma votação de impeachment é uma votação do voto aberto. Toda a população vai saber quem votou a favor, quem votou contra. Esse é um ponto, considerando o ano eleitoral. O outro ponto é a quantidade de votos. Precisa-se de 20 votos. Teresina tem 29 vereadores. Eu conversei com fontes do Palácio da Cidade e fontes da Câmara. Essas fontes que defendem o impeachment alegam que já tem 17 votos, contabilizam esses 17 votos. Portanto, faltariam apenas 3 para completar os 20 necessários. E do lado do Palácio da Cidade, eles contam que tem, no mínimo, numa situação que não seria a ideal, mas teriam, no mínimo, 12 votos. Então, eu não sou muito boa de matemática, de números, mais de letras, mas a gente sabe que é uma batalha que está sendo travada agora nesse momento e é uma batalha de bastidores, até porque em público falar de impeachment traz aí a questão política dentro de um momento em que Teresina não quer saber disso, quer saber da resolução dos problemas administrativos que estão postos, mas que nos bastidores se fala muito disso, inclusive muitos vereadores, segundo eu apurei ontem porque falei com eles, disseram que ligaram para o próprio governador Rafael Fonteles, para saber o que é que o governador pensa sobre isso. Então, assim, termina envolvendo outros atores maiores, porque tudo impacta em 2024. E vamos lembrar, um processo eventual, passa pelo presidente da casa aí do Samuel, né, que nesse momento colocou as coisas de maneira muito pacíficas. E a Paula Sampaio conversou com exclusividade com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Ele falou a respeito desse cenário crítico da saúde na capital. Inclusive fez meia-culpa, mas também analisou o comportamento, né, da empresa, que estava lá sem receber dinheiro e decidiu retirar os equipamentos dos hospitais, Paula. Joelson, hoje cheguei da prefeitura no Palácio da Cidade e tinha uma fila de secretários ali aguardando para despachar com o prefeito doutor Pessoa, aguardando ali durante a manhã. E o motivo, o gabinete do prefeito geralmente é aberto ali para os secretários, e o motivo é que ele estava tendo uma reunião a portas fechadas ali com o presidente da FMS, Ari Ricardo, durante boa parte da manhã. Logo Ninguém depois, teve acesso, né? Não tivemos acesso a essa reunião, não foi aberta. Ari Ricardo, logo após essa reunião, já
foi para uma outra reunião em caráter de urgência na FMS, mas nós conversamos com o prefeito, ele nos deu vários esclarecimentos sobre toda essa situação, inclusive destacando que na avaliação dele até esse momento não encontrou um gestor que para ele fosse adequado para lidar com toda a situação e a dificuldade, principalmente financeira, que passa ali a Fundação Municipal de Saúde, mas fazendo críticas também à postura da empresa, que é responsável ali pelos equipamentos de raio-x e até da relação com o governo do Estado. Vamos acompanhar com Paulo Sampaio. O problema da saúde é o melhor plano de saúde que tem no mundo, é o plano de saúde, o SUS do Brasil. Se comparar com os demais outros países, é o melhor, é nosso SUS do Brasil, repetindo. Só que, enquanto os países que adotam o mesmo modelo do SUS do Brasil, investe mais do dobro do que o Brasil. Vamos pegar um exemplo. Se países como a Inglaterra, como a França, países que adotam o sistema SUS, investe X%, nós investimos menos de 0,5% desse X. Então, é difícil. Há mais de 12 anos, ou em 12 anos, que os governos não têm dado um olhar mais específico para a saúde do nosso Brasil. 200 federados. E isso aí veio pandemia e outras dificuldades que vieram. Fora disso daí, ainda tem algumas tratativas aqui local, governo do Estado, governo municipal, que não está sendo bem republicano. Quem é quem deve quem. Na nossa avaliação, o governo do Estado deve muito nessa transação de relacionamento, governo do Estado com a saúde e governo municipal, a dívida é do governo do Estado. Fora isso daqui, é sabido, nós já fomos segunda para terceira mudança na Fundação Municipal de Saúde. Sabe-se que um dos grandes problemas da República são gestores. E nós ainda não acertamos bem no gestor da Fundação Municipal de Saúde. Agora, uma coisa insignificante da empresa que faz laudos, que tem a responsabilidade de laudos, tanto do exame por imagem, da radiografia comum, como as imagens mais sofisticadas, tomografia, etc., não foram republicanos, não foram respeitosos com o prefeito da capital do estado do Piauí. Não foram. Isso daqui parece coisa orquestrada, orientada por outros cidadãos ou cidadãs já implantando esse modelo para que nós estivéssemos vulneráveis e não tivesse saída. Tem, porque Deus quer e o prefeito quer. O modelo outro, nós vamos tomar atitude deste fim de ano para o começo do outro, para essa coisa, me parece, orquestrada, nós resolvemos o problema. Mesmo nessa vulnerabilidade econômica, que não é a responsabilidade do prefeito, é o sistema como um todo. E isso daí nós vamos repetindo. Deus quer, nós queremos também, nós vamos botar as coisas nos trilhos, já estamos tomando decisão firme, tão tal que essa atitude me parece orquestrada. Nós vamos adicionar outros atores para que a saúde do município de Teresina não tenha esses episódios. Se tiver, tem o plano A, mas vai o plano B, em quase todos os segmentos administrativos da Prefeitura Municipal de Teresina, vai ter o plano A e vai ter também o plano B. Não vamos deixar só o plano A, e às vezes incentivado de maneira maldosa, e nós não vamos deixar essa situação. Nós vamos agir para sanar e resolver o problema. Situação maldosa, orquestrada, o prefeito do Pessoa também dá uma pitada de perseguição, Paulo. A gente vê na declaração do prefeito que ele usou esse termo
essa crise orquestrada pelo menos 3 vezes ao longo da fala que fez. Então, é o posicionamento dele, não citou nomes ou dados, mas é o argumento do prefeito, além da autoavaliação que fez, também ali das críticas à empresa, né, sobre essa situação que passa a Fundação Municipal de Saúde, Joelson. Inclusive, eu entrei em contato com a Fundação Municipal de Saúde através de contato de mensagem com a assessoria para tentar entender um fato que foi o que mais chamou a atenção de algumas pessoas, que é o fato dos equipamentos serem equipamentos alugados, pertencentes a uma empresa que estão prestando serviços lá no Hospital de Urgência de Teresina. A minha curiosidade era saber como é que é essa situação desse contrato e os valores, né, que são pagos ou que deveriam ser pagos pela Prefeitura e que estão em atraso. A resposta da Fundação, através da sua assessoria de comunicação, é que os dados não podem ser fornecidos porque os valores de contrato são protegidos por LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu questionei se o contrato não seria público, nesse caso, já que estamos falando do dinheiro público, e aí não obtive resposta. Então a gente tem aí essa expectativa para tentar entender melhor essa situação contratual. Agora, sabe, o prefeito fala então em conspirações, ação orquestrada, em uma crise em que se tem a expectativa de que a Prefeitura possa apresentar a solução. É muito difícil, Joelson, separar o político do administrativo. Muita gente com quem conversamos até falam isso. Olha, uma coisa é política, outra coisa é administração. Mas a política, a eleição, ela é justamente uma disputa para escolher as pessoas que vão administrar a cidade. Então, tudo está ligado. Na própria fala do prefeito, para tratar de um assunto administrativo, ele traz essa questão política, como a Paula pontuou muito bem, sem apontar esses nomes, mas, acima de tudo, não dizendo que a responsabilidade não seja importante, mas, mais do que isso, é importante resolver o problema. Elivaldo Barbosa, o prefeito tem agora mais um desafio dentro da gestão, uma situação caótica estabelecida dentro da saúde. Esta semana nós entrevistamos o prefeito, o doutor Pessoa, na terça-feira, né, Paula? Lá, enquanto ele visitava lá em Turbi, painel lá de obras, e ele falou em relação à saúde, parece que estava já, eu não diria prevendo essa situação, quem é que vai prever uma situação como essa? Mas ele admitindo que houve dificuldades nessa relação com a bancada federal, mas que essa situação estava sendo resolvida, inclusive com aporte de recursos federais através de emendas parlamentares, para exatamente fortalecer um setor que o prefeito considera o mais frágil financeiramente, que é o financiamento da saúde. Então, são recursos para investimentos, mas, sobretudo, Joelson, para o custeio da saúde. Isso é que tem provocado exatamente essa situação de crise de hospitais como a HUT, por falta de recursos para pagar fornecedores, manter equipamentos. Então, é a despesa de manutenção do sistema. Isso aqui realmente está estrangulando uma área essencial do serviço público do município. O prefeito também falou a respeito da relação com o Estado do Piauí, as dificuldades de diálogo com o governo do Estado. Paula, você ouviu o governador Rafael Fonteles, que falou a respeito do tema saúde em Teresina. O governador Rafael Fonteles confirmou que o governo do Estado, Joelson, ele está à disposição da Prefeitura de Teresina para ajudar na resolução dessa crise. Para ele, a prioridade para o governador Rafael Fonteles é não deixar que esses serviços essenciais, como, por exemplo, o UBS, os serviços de raio-x também do HUT, fiquem paralisados. Então, é um momento de união de forças. Essas foram as palavras do governador. Vamos acompanhar o que disse o governador Rafael Fonteles na entrevista a Paula Sampaio. Nós acompanhamos com muita preocupação as notícias que chegaram através da imprensa e através também da Secretaria de Saúde do Estado. É uma situação grave, precisa realmente que haja um coletivo para se resolver o problema. Então eu advogo a tese de que todas as instituições, Estado, Governo Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Prefeitura de Teresina, a Câmara de Vereadores, devem estar unidos nesse momento para resolver o problema do Hospital de Urgência de Teresina e das UBS de Teresina, para que a gente tenha solução no curto prazo e não penalize as pessoas. Então, da parte do Governo do Estado, estamos à disposição, obviamente que a gestão é do município, para sermos demandados em que podemos ajudar na solução desta crise. Então, o Estado do Piauí está à disposição. É claro que, obviamente, tem que se apurar a responsabilidade sobre o que está acontecendo, mas antes disso, o mais importante é a gente não ter paralisação de qualquer serviço no HUT ou nas UBS. Então, estamos à disposição para dar nossa contribuição na solução desse conflito.
O governador fala sobre, primeiro, o governo ajuda o município, mas a crise é do município. Ele deixa claro isso na fala, né? E outro ponto que também me chamou a atenção, Paula, ele considera que é evidente, claro, e a questão primeira, claro, resolver o problema, mas saber, apurando responsabilidades, o que está acontecendo com a saúde. Então ele, de algum modo, coloca como uma coisa evidente que uma apuração deve acontecer em relação a esse assunto. Isso, Joelson, o governador fez essa fala, inclusive ele também fala sobre a questão da possibilidade de um pedido de impeachment, falando que o posicionamento dele é que não seria o melhor remédio para a solução dessa situação. Mas ele também fez essa fala bastante dura, até cobrando, ele falou mais de uma vez, inclusive na declaração que fez, sobre a necessidade também dessa apuração, para que se saiba de fato de quem é a responsabilidade, qual é a origem de toda essa situação que tem causado essa instabilidade no serviço de saúde aqui da capital. Vamos ver o que o governador falou também sobre essa possibilidade, que até tratou aqui do assunto, da discussão de um impedimento do prefeito. Vamos ver. Eu acho que não é momento de você politizar a questão, né? Sempre a minha opinião é que o impeachment é um remédio que deve ser evitado sempre. Eu acho que nós temos que procurar resolver o problema específico na saúde pública e o julgamento político quem faz é a população, no momento eleitoral que está se avizinhando. Então o momento é, repito, união de forças para resolver o problema. Nada de política partidária em cima dessa questão. O momento agora é de unir forças para ajudar o HUT, ajudar as UBS, ajudar a prefeitura a resolver o problema sem paralisação de serviço. Está aí a fala do governador, que repetiu aí, não acha que é o melhor remédio, acha que a questão politizada, sábia, pode ser ainda pior dentro desse cenário crítico. Joelson, o que eu ouvi de fontes no entorno ali do governo é que eles esperam que ocorra uma decisão judicial para que o Estado, o governo do Estado, cuide da saúde do município. Ou seja, seria uma intervenção. E aí o governo do Estado iria indicar um interventor para cuidar da saúde. Essa é a informação que eu tenho, que aguarda-se essa decisão judicial. E fontes da prefeitura também admitem que essa possibilidade ela é falada, ela é comentada. Eu conversei com uma fonte agora, enquanto a gente estava ao vivo recebendo essas informações, e ela me disse o seguinte, sabe, está tendo uma reunião agora, estava tendo agora há pouco, e discute-se a troca do secretário, Ari Ricardo, inclusive, para que ele próprio pedisse exoneração, ou seja, não seria uma demissão partindo do prefeito, mas de qualquer forma o resultado seria trocar a administração. Já há uma reação da prefeitura nesse sentido. Um nome cotado a gente não tem, mas sabe-se que uma possível indicação poderia ser do próprio, de um nome ali que representasse o Conselho Regional de Medicina do Piauí, o CRM. Então, um nome neutro que tivesse força política ao mesmo tempo, porque é uma pasta que precisa de muita interlocução, inclusive, para trazer recursos federais, mas, por outro lado, que trouxesse esse carimbo, de certa forma, de credibilidade do Conselho Regional de Medicina. É um prestígio técnico, né, que teria o peso aí do Conselho Regional de Medicina. Aí resta saber se o Conselho, né, gostaria de trazer para dentro da instituição essa responsabilidade tão complexa que é a gestão da saúde na cidade de Teresina. Enquanto isso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí se posicionou, Elivaldo Barbosa, através, inclusive, de decisão. Tem um posicionamento do Tribunal de Contas que a gente, inclusive, vai ver aí na tela, o documento do Tribunal de Contas do Estado para comentários de Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson. Hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Kennedy Barros, realizou uma reunião também fora da pauta, porque o tribunal está de recesso, e reuniu também integrantes do Ministério Público de Contas e, dentre as ações, as deliberações, destaco aí essas duas, que é a imediata suspensão de efeitos de decretos do município, que também todos já publicados no Diário Oficial do município, bem como qualquer ato de anulação, isso aí que é o mais interessante aí da medida, atos de anulação, contingenciamento, remanejamento ou qualquer outra restrição de dotações orçamentárias e de recursos financeiros destinados a ações e serviços na área de saúde. Ou seja, destravar todo e qualquer recurso voltado para a área de saúde do município. Se for para a saúde, sem burocracia. Por exemplo, uma emenda, as emendas parlamentares dos vereadores, 50% tem que ser necessariamente destinada à saúde. Então, se tiver alguma emenda lá precisando ser liberado ou empenhado, que todas elas sejam destravadas.
aí é uma questão orçamentária do município, do tesouro do município, mas isso é o que aponta lá o Tribunal de Contas do Estado através do Ministério Público de Recebe uma Contas. orientação técnica do Tribunal de Contas do Estado, que não vai fazer restrições caso haja essa liberação. E tem outro ponto. O segundo ponto aí que a gente pode perceber na tela agora é que é o ponto 2, que também diz respeito ao funcionamento, ou seja, a atenção da Prefeitura em relação às ações voltadas para a saúde, imediata a adoção de medidas necessárias por parte da administração pública para a regularização das ações e serviços públicos de saúde. Ou seja, Joelson, é colocar para funcionar plenamente as UBSs, o Hospital de Urgência de Teresina, ou seja, o Tribunal de Contas descartando qualquer tipo de adoção de medidas paliativas ou de fechamento de unidades para não comprometer a assistência à saúde. Então são medidas, assim, eu diria, muito gerais e que a aplicação delas dependerão aí de alguns fatores de gestão do município. Mas, de qualquer forma, é uma posição do Tribunal de Contas do Estado que aponta para o enfrentamento dessa situação no setor da saúde de Teresina. É curioso, Elivaldo Barbosa, a decisão também traz uma previsão. Traz essas recomendações. Pede, inclusive, que esteja dada ciência a José Pessoa Leal, prefeito, né, doutor Pessoa, Ari Ricardo Rocha Gomes Ferreira, diretor-presidente da Fundação, e Esdras Avelino Leitão Júnior, que é o secretário municipal de Finanças. Prevendo, inclusive, multas, né? Aplicação de multa, caso haja um descumprimento da medida. Então, vão acompanhando essas decisões todas, as discussões, os debates em torno do assunto e as medidas que podem ser tomadas em relação ao assunto saúde pública na cidade de Teresina. Vamos lembrar que as unidades básicas de saúde entraram aí, as unidades, não as unidades básicas de saúde, mas de pronto atendimento, tiveram aí uma suspensão das suas atividades, né, temporárias em função do recesso do final do ano. A reportagem feita pela Hídria Portela ontem no jornal Cidade Verde. E, na prática, você vai ter uma discussão mais aprofundada desses assuntos a partir de terça-feira, dia 2. Porque daqui até amanhã pouca coisa vai ser decidida. Estamos aí no período de final de ano, final de semana chegando, além de tudo. E aí as coisas se complicam um pouco mais.